Sim, vou colocar mais aqui. Bom, uma das vítimas de McCarrick, chamada James Graham, tá, que inclusive foi entrevistada por muitos meios independentes católicos, como o Church Militant, o ano de 1954 corresponde ao ano em que Theodore McCarrick estava em St. Gallen. E teria sido neste ano que McCarrick retornaria a Nova York, onde ele era residente, para se tornar um padre da Igreja Católica. E aí é que entra, né, o questionamento: o quão notável é a estadia do mais notório pedófilo predador da Igreja Católica ter coincidido também com o estabelecimento da Ordem dos Templários do Oriente e o estabelecimento da sede da Igreja Agnóstica na cidade. Tá? Sem falar da cidade ser uma sede de devoção falha, de magia sexual, né, e o marco zero de uma máfia de eclesiásticos modernistas que também cobriram abusos sexuais e trabalharam abertamente contra o Papa Bento XVI. Para piorar, né, a cidade ela cede ainda até hoje como sede do Conselho de Conferências dos Bispos Europeus. Aí a pergunta: a cidade ela pode ter servido, por exemplo, para recrutar jovens para se infiltrarem no sacerdócio? Quem teria organizado isso? KGB? Veja que eu estou falando aqui, o McCarrick, tá? Ele recheou a vida dele, e vocês vão ver um pouco mais adiante também, com conexões que incluem aqui não somente criminosos de dentro da igreja, cometendo crimes dentro da igreja, mas também membros do Partido Comunista Chinês, do Kremlin soviético e da elite globalista norte-americana. Deixa eu... Sim. Sim. Interessante isso aí. Eu até desconhecia. E acho que o Peter Marshall também não chegou nessa parte. Quando teve essa situação, mesmo mulher ativar a ordem, ela foi contra a proibição na então dá um turno de sua própria no colégio, até os membros que comunidade ela foi junto bem próprio. Ficaram meio que devalos ali, e aí a coisa ficou perto para a integração. Interessante. O comportamento do Theodore McCarrick, ele tinha sido, obviamente, por vários casos gravíssimos. Ele havia sido também descrito em várias denúncias, que foram feitas a 2 núncios apostólicos diferentes dentro dos Estados Unidos. Na época de João Paulo II, ao núncio Gabriel Montal Rigueira, que também alertou aqui os perigos de torná-lo arcebispo de Washington. Mas foi apenas o Bento XVI que conseguiu impor as restrições imediatas ao ex-cardeal, como a proibição de residir no seminário da arquidiocese, de celebrar missa e de viajar como personalidade pública. Mas o McCarrick ele não se importou com as proibições e nem sequer se importou com elas o seu sucessor, como cardeal e também arcebispo de Washington, o cardeal Donald Wilhelm Wuhl, que praticamente liberou o cardeal, que estava também livre para seguir morando dentro do seminário, conquistando ali potenciais vítimas, e também para continuar atuando em viagens como cardeal, que já havia sido proibido por Bento XVI. Inclusive se verifica até entrevistas públicas
durante o pontificado de Bento XVI contra a vontade de Bento XVI. Isso tem que ficar muito claro. Contra a vontade de Bento XVI, que já havia tido mantido as penas ao McCarrick. Mesmo sob essas penalidades, McCarrick viajou para a China no começo do pontificado de Bento XVI, deu entrevistas, foi proibido, ficou 8 anos sem viajar, até que ele é retirado para uma missão na China, dada por ninguém menos que o Papa Francisco. Qual que é a razão que o Papa Francisco envia o cardeal McCarrick para a China? Para reiniciar conversas com o regime chinês representando o Vaticano. Conversas essas que a gente, que já acontecem, pelo menos desde 2005, com o regime do Partido Comunista Chinês e também com falsos prelados da Associação Patriótica Católica, no caso, entre aspas, que é o nome da Igreja Estatal Comunista. O ultraje da viagem e do Papa Francisco ter ignorado as penas impostas ao McCarrick fizeram daí com que o Monsenhor Carlo Maria Viganò, ex-núncio apostólico americano, que também afirma que alertou o Papa Francisco pessoalmente da desobediência de McCarrick, trouxesse à tona o inaceitável comportamento aqui da Arquidiocese de Washington, mas também o comportamento do Papa Francisco, que respondeu publicamente que não sabia nada sobre o caso McCarrick. Em resposta a isso, Carlo Maria Viganò dá um testemunho público de algumas laudas, afirmando que o Papa não teria falado a verdade, porque teria delatado diretamente McCarrick ao Papa Francisco. E aqui eu vou ler o relato do Carlo Maria Viganò. Comecei a conversa perguntando ao Papa o que ele pretendia me dizer com as palavras que ele havia endereçado para mim quando eu o cumprimentei na sexta-feira anterior. E o Papa, de uma maneira muito diferente, amigável, quase tom carinhoso, disse-me: sim, os bispos dos Estados Unidos não devem ser ideologizados. Eles devem não ser de direita, como o arcebispo de Filadélfia. O Papa não me deu o nome do arcebispo. Parênteses. Eles devem ser pastores, eles não devem ser de esquerda. E acrescentou, levantando os dois braços. E quando digo de esquerda, quero dizer homossexual. Obviamente, a lógica da correlação entre ser de esquerda e ser homossexual me escaparam, mas não adicionei mais nada. Imediatamente depois, o Papa me perguntou de maneira enganosa: como é o cardeal McCarrick? Eu respondi-o com total franqueza: se você quiser com muita ingenuidade, Santo Padre, não sei se você conhece o cardeal McCarrick, mas se você pedir à congregação para os bispos, há um dossiê dessa espessura sobre ele. Ele corrompeu gerações de seminaristas e padres, e o Papa Bento XVI ordenou que ele retire-se para uma vida de oração e penitência. O Papa não fez o menor comentário sobre aquelas palavras muito graves e não demonstrou nenhuma expressão de surpresa em seu rosto, como se ele já tivesse conhecido o assunto há muito tempo, e ele imediatamente mudou de assunto. Mas então, qual era o objetivo em me fazer a seguinte pergunta: como é o cardeal McCarrick? Ele claramente queria descobrir se eu era um aliado de McCarrick ou não. O arcebispo ainda acusou aqui o Papa Francisco de aceitar aqui as nomeações de outros bispos, como o bispo Blaise Kupik de Chicago e Joseph Tobin para Newark, que teriam sido orquestrados aqui por McCarrick, por Donald Wu, que era o sucessor de McCarrick em Washington, e também pelo cardeal progressista, muito bem quisto hoje pelo Papa Francisco, que é o cardeal Oscar Rodrigues Maradiaga. Oi. Essa carta, quando ele publica ela, para que período ela se refere? Ele publica essa conversa em 22 de agosto de 2018. O período que ele se refere
eu acredito que já tenha sido aqui em relação ao final do pontificado de Bento XVI. Tá? Eu não sei te precisar aqui períodos desse fato. Por que eu digo de Bento XVI? Porque foram as últimas duas viagens de McCarrick antes de Bento XVI, né, ter renunciado. Uma delas ele já faz em outubro de 2012. A outra ele faz para a renúncia. Né? Não, do Colégio de Cardeais. Ele vai para o Colégio de Cardeais para assistir a renúncia de Bento XVI. Né? Então eu acredito que ali ele já sabia que o McCarrick já estava solta. Tá? Ele tenta informar ao Papa Francisco no começo do pontificado. Até tem uma denúncia, assim, ó, normalmente as mídias progressistas católicas, elas tentam sempre fazer colar que o Papa Bento XVI é que deixou a solta McCarrick. Não. McCarrick ele já estava solta no final do pontificado de Bento XVI, estava solta por permissão do cardeal Donovan e também, né, é enviado a uma missão especial para o Papa Francisco. É isso que ele indica. Né? Então não existe aqui quem que deu permissão para quem. Né? Existia uma ordem, essa ordem não foi cumprida. Né? E, muito pior, né? Não somente foi ignorada pelo pontífice atual. Ao concluir o documento, até tem uma outra citação, o Papa Francisco pediu repetidamente transparência total na igreja e nos bispos e fiéis para agir com parresia. Os fiéis em todo o mundo também exigem isso dele de uma maneira exemplar. Ele deve declarar honestamente quando soube dos crimes cometidos por McCarrick, que abusou de sua autoridade com seminaristas e padres. De qualquer forma, aqui, resposta. O Papa soube disso em 23 de junho de 2013 e continuou a cobri-lo. Ele não levou em consideração as sanções que o Papa Bento lhe impusera e fez dele seu conselheiro de confiança junto com Maradiaga. Essa é a grande... Eu acho que principalmente pelo envolvimento com a China. Eu acho que o mais grave aqui de tudo é o envolvimento com a China. Ele publica, se não me engano, em 2016. Sim. Não, tu vai informar em 2013 pro Papa. Tu espera que o Papa faça alguma coisa. Tu dá a boa fé daquilo que o Papa, né, tu comunicou ao Papa. Tu vê depois ele sendo enviado para a China. Não, foi depois. E foi das mãos do Parolin. Né? Ah, agora não sei se precisar. Eu acredito que... Mas, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que foi dada uma fé, né? Se viu que ele continuava a viajar para a China, a viajar para o Vaticano, continuar normalmente a agir como cardeal, a dar entrevistas, coisas que ele estava proibido. E aí é que ele resolve, eu acho, que trazer isso tudo à tona. Posteriormente, nós tivemos aqui uma denúncia gravíssima recente, tá? Que tem que ser comprovada, evidentemente. Estou falando aqui em fatos, tá? Que, apesar de relatos, testemunhas, tá? Estou só trazendo os fatos, as testemunhas, porque isso fecha também com um esquema que está dentro, tá? Mas teve uma testemunha muito recente chamada Guo Wengui, tá? Que é um bilionário chinês que está hoje exilado nos Estados Unidos da América, que possuía altas conexões com o Partido Comunista Chinês, que possui também informantes com o mesmo Partido Comunista Chinês, e que foi o mesmo que trouxe à tona nos Estados Unidos a denúncia do laptop do Hunter Biden, né, que é o filho do Joe Biden. Não sei se vocês acompanharam essas denúncias, também foi, né, vamos dizer assim, foram escandalosas no meio das eleições americanas, né, mas esse é o nível de relacionamento que o Guo Wengui, né,
possui com o Partido Comunista Chinês esse tipo de informação. Eu tô... Isso. Vamos lá. O Gu Wengui, ele afirma, por conexões que ele tem ali com o Partido Comunista Chinês, não se sabe ao certo que desde 2014 o Vaticano estaria recebendo 1,6 bilhões de euros da China para não criticar as políticas do regime chinês. Tá? Posteriormente a isso, nós tivemos também a comunhão com a Associação Patriótica, que foram talvez um dos atos mais vergonhosos, que foi altamente também criticado aqui pelo Cardeal Zen. E recentemente nós tivemos a publicação do relatório do McCarrick. Havia sido prometido esse relatório por parte do Vaticano por uma grande pressão americana, de fiéis americanos, de bispos americanos, diante da falência de dioceses, que começaram a sofrer com muitos processos dentro dos Estados Unidos, processos aqui que levaram custos gigantescos, com litigância, com indenizações, e os fiéis americanos começaram a questionar, principalmente porque nunca houve uma denúncia formal do McCarrick por parte do Donald Wu, e muito menos por parte daqueles outros companheiros que ele ajudou aqui a nomear, caso inclusive do Cup. E o relatório do McCarrick ele foi publicado semana passada, e eu tenho minhas críticas muito fortes a esse relatório. Esse relatório ele é assinado pelo Cardeal Parolin, que afirma estar publicando em nome do Papa Francisco, e além dele não enfatizar nenhuma justificativa do porquê o McCarrick foi enviado para a China no início do pontificado do Papa Francisco, e posteriormente a isso aconteceu uma comunhão com a igreja estatal chinesa, a Associação Patriótica, se o relatório ainda ele tenta apontar que a culpa da omissão quanto aos crimes de McCarrick para João Paulo II, Bento XVI e, pasmem, ao próprio delator, o Carlo Maria Viganò. Quem assina o relatório, como eu disse, é o Cardeal Parolin, que foi justamente o cardeal que fez a comunhão com a China, que assinou, que estava ok a comunhão com a China, e que também está envolvido num grande escândalo aqui de corrupção, de desvio aqui de milhões da fundação papal. Pois não. O João Paulo II rompeu uma concordata que o decretório tinha feito com a União Soviética. O que a China está tentando fazer hoje é neutralizar toda a influência da igreja, comprando todo mundo que der, gastando tudo para não acontecer, e aconteceu no leste europeu. Eu acho que é mais profundo que isso. Porque como a gente vê aqui, já existe uma forma de miliciar sacerdotes para que eles entrem dentro da hierarquia da igreja. Isso é um método que acaba fulminando de um cara que estava em St. Gallen, que é uma cidade aqui que pertenceu justamente, uma máfia que conseguiu mudar os rumos da própria igreja, que está também envolvido em casos de corrupção dentro da igreja, que tentou modificar a doutrina dentro da igreja, e aí o sujeito descobre na cidade de St. Gallen que ele quer se tornar cardeal, aliás, que ele quer se tornar sacerdote. Teria ele sido miliciado para isso? Essa que é a questão. É bem mais profundo do que, por exemplo, assim, não, mas a China foi lá e comprou. Pode haver aqui, inclusive, um esquema de fidelidade. Tu junta tudo do pior, Tu junta satanismo, comunismo, Tu junta tudo do pior, as práticas piores possíveis, e aí começa a fazer as alianças entre eles. E, ao mesmo tempo, enfim. A igreja aqui, para concluir, a igreja teve papas devassos, cardeais devassos, a gente sabe da história da igreja, mas nunca teve
personagens de esquema de corrupção que visassem mudar doutrina, conduta, né? E principalmente aqui é uma abertura de alas realmente a todo o discurso do anticristo. Tá? Quando você pega, assim, nunca houve uma organização, por exemplo, herética que entraria dentro da igreja, né? Por meio, né, da sua organização de cardeais, hierarquias, etc., de maneira tão sofisticada, tão criminosa, envolvendo ligações internacionais. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Tá? Aliado ao que há de pior no mundo entre sodomistas e regimes genocidas, além de serem praticantes das mais perversas práticas sexuais e criminosas, a máfia de St. Gallen está manipulando e conduzindo a igreja às trevas que as aparições de La Salette e Anne Catherine Emmerich falavam, além de ter protegido e condecorado com a mais alta liberdade o maior dos criminosos dela, Theodore McCarrick, peça fundamental para o desenvolvimento e manutenção de toda a máfia. Toda a mística de St. Gallen traz para a cidade tanto personagens do satanismo quanto do comunismo. Mas a qual deles pertence à máfia? A qual deles pertence McCarrick, por exemplo? Qual a chave da máfia com a comunhão da China? As confusões imputadas às novas doutrinas publicadas pela igreja. Com a vergonhosa devoção ao ídolo Pachamama no Sínodo da Amazônia. Essas são as perguntas que eu deixo, né, sem responder com afirmação. Porque são as perguntas que, principalmente nós como fiéis, que amam a igreja, que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, que amam, né, principalmente, né, tudo que foi dado pela igreja para nós, né, em bens espirituais, em graças, nós temos que começar a nos perguntarmos para começarmos a agir. Tá? Porque convenhamos, pessoal, ligação, né, e defesa para esse tipo de crime sempre vai haver dentro do clero progressista. Não é à toa que dentro aqui do Brasil a CNBB só abriu a boca para defender o Papa Francisco quando o cardeal o arcebispo Carlo Maria Viganò faz essas denúncias. As denúncias que são graves, que vão muito além desse relatório aqui que foi feito, tá? E que ao mesmo tempo, né, estão repercutindo na vida que nós estamos vendo, né, de confusão dentro das doutrinas, dentro da igreja. É isso aí. Obrigado. Agora perguntas. Foi. Sobre a renúncia de você. Sim. Você será que você está implicado ali? Olha, eu não tenho como, né, ninguém tem como relatar assim, ó, aconteceu tal coisa. A gente tem como trazer os fatos. Teve, né, algo que aconteceu com o Banco do Vaticano. Teve um dossiê mostrando a própria organização que envolvia a máfia de St. Gallen. Tiveram problemas financeiros e desvios também, né, envolviam a máfia de St. Gallen. Né? Sim. Ele... Sim, sim. O Carlo Maria Viganò, ele age justamente tentando, né, mostrar esses esquemas todos que estavam acontecendo dentro do Vaticano, de tanta confusão e principalmente de tanta honestidade que o Papa Bento XVI reconhece nele, ele resolve nomear como núncio apostólico nos Estados Unidos. Tá? E por incrível que pareça, eu tenho minha desconfiança com McCarrick, tá? É porque os Estados Unidos, o uso da igreja para o comunismo em território americano. Eu pergunto, Bruno, você acha a pergunta dela, de repente, também,
Aqueles e-mails no laptop da campanha, do chefe de campanha da Hillary em 2016, onde é que Caso de Benghazi? Não, é a Revolução Católica. Exatamente, Primavera a Católica. Primavera Católica, cara, escrito ali. Existe dos fiéis católicos dos Estados Unidos um pedido de abaixo-assinado para que a Hillary Clinton seja investigada qual é que foi o interesse dela dentro do conclave de 2013. Né? Mas não se sabe nada ao certo ainda. Pois é, tinha os e-mails dizendo como se fosse um esquema para forçar a renúncia. Assim como eles estavam derrubando o presidente do Oriente Médio, eles também acabariam derrubando o Papa, ou alguma coisa nesse sentido. Isso eu acho que está dentro dessa história com o Banco do Vaticano, ou é alguma coisa diferente? Porque não dá para saber mesmo, realmente. Quando a gente vê a espécie de ligação que o Theodore McCarrick tinha com tanto o Partido Comunista Chinês, altos escalões da elite globalista, né, que é hoje quem mais comanda o sistema econômico mundial, né, vamos ser sinceros, né, só vocês verem a nominatos, isso não é teoria da conspiração, vocês vejam a nominata das reuniões do Clube Bilderberg, vocês vão ver, né, o nível das pessoas que estão ali. É realmente aquelas pessoas donas de multinacionais, monarcas europeus, etc. Então, as ligações que o McCarrick tenha tido com este tipo de pessoa, né, é que pode sim ter orquestrado alguma pressão. É engraçado, eu estou lendo a penúltima entrevista do Papa Bento XVI, né, após a renúncia dele, e é engraçado, a entrevista do Papa Bento XVI, ela não deixa assim, margens para dúvidas, que ele renunciou por causa, né, da velhice, né, que ele faz uma viagem, ele percebe que ele não está lembrando as coisas, ele não está com a mesma agilidade de sempre, etc., e aí ele teria renunciado. Claro que, né, ao mesmo tempo, todos esses fatos é muito estranho. Porque daí a gente teria que descobrir, não, foi boataria aqui, né? Tiveram testemunhas visíveis lá dizendo que os caixas do Banco do Vaticano estavam bloqueados. Né? Ou que aconteceu um dossiê que, enfim, foi notório, o tal do dossiê. Exato. Tão cerimonialista quanto ele, não haveria esquecido. Existem alguns fatos engraçados, né? Pode soar até a teoria da conspiração, mas alguém aí já ouviu falar do Malachi Martin? Levanta a mão quem ouviu falar do Malachi Martin. Bom, Malachi Martin, né, foi vamos dizer assim, um sacerdote imensamente excêntrico. Né? Existem duas versões sobre o Malachi Martin. Tá? Um é que ele teria sido expulso da ordem jesuíta, essa é a versão dos jesuítas, né? Que ele não seria sacerdote de verdade, ele entra à vida leiga nos Estados Unidos e ele passa a ser escritor de ficções, né? Que relatam daí casos da igreja. E a outra versão que ele dá, né, de que ele teria, por parte do Papa Paulo VI, teria conseguido ali uma exclusão de votos, né, o voto de pobreza e o voto de obediência, né, que daí ele entra numa vida leiga, mas ao mesmo tempo pode celebrar a missa. Né. E o Malachi Martin, né, ele escreve um livro chamado The Windswept House, A Casa Varrida pelos Ventos. Né. É muito recomendado, inclusive, pelo professor Olavo. A Casa Varrida pelos Ventos, ele começa relatando, né, um caso dos inícios dos anos 60, logo posteriormente ao conclave do Paulo VI. Mas dá uma roupagem de romance. Não, tudo roupagem de romance. Ele cita pseudônimos, ele cita outros personagens, até tem teses que você acha do Malachi Martin na internet de quem que seriam os personagens, né? Mas tem um que ele cita explicitamente, que é o tal do Bispo Léo, né? Ali dentro do primeiro capítulo, antes de começar a história, ele faz o relato, que aí ele diz ser o relato histórico, né? Eu vou explicar melhor do relato histórico no final dele, que teria tido, logo após o conclave de Paulo VI e a escolha do nome de Paulo VI, né, um ritual satânico dentro da Capela Paulina de dentro do Vaticano.
tá? E que esse ritual ele teria sido um ritual via telefone com os Estados Unidos da América, né? Em que teria um tal do Bispo Léo, que teria, né, feito um ritual que envolvia ali o sacrifício de um animal e também o abuso de... A estrutura externa dela modificou ou só interna? Só interno. Já viu como é que é a estrutura externa? Não, Nunca viu? nunca vi. Pesquisem, vale a pena. É uma cabeça pequena. Ah, tá, mas é a sala de audiência, né? É. Mas não foi aí que houve a reforma interna? Não, é uma capela mesmo, dentro da Basílica de Latrão. Foi dentro do Vaticano mesmo. Não é a sala de Existem... Era horrível. Entre os anos 60 e 80, as denúncias, né, assim, os boatos de rituais satânicos ali em volta eram muito fortes, tá? Anos 80, existe inclusive o caso de um sequestro que até hoje não foi elucidado, de uma menina chamada Emanuele Orlandi. Ela era filha de um senhor que trabalhava, que eram cidadãos do Vaticano, trabalhavam para o Instituto de Obras, que era o Banco do Vaticano, tá? É o Banco do Vaticano. E essa menina subitamente some aos seus 12 anos de idade, lá por meados de 1982, 1986, por aí, tá? E que se diz, né, com todas as letras, né, sites de teorias que se fazem ainda sobre esses crimes, que teria sido principalmente rituais satânicos. Recentemente, aliás, foi no ano passado, o Vaticano recebe uma carta, né, uma carta totalmente anônima, dizendo: procurem no anjo, né, Graça? Procurem pelo anjo no cemitério. E aí procuraram que tinha realmente um só túmulo com um anjo ali dentro do cemitério, chamado cemitério Tedesco, né? Cemitério dos monarcas alemães dentro do Vaticano. Abriram o túmulo e estava sem nada. Sem nada. Tinha apenas um cimento. E ainda descobriram que a princesa que estava ao lado, que eles abriram também e fizeram a exumação, não era a princesa que estava acontecendo dentro do túmulo. Para se perceber assim a confusão e assim, às vezes até a bagunça e como é misterioso esses casos realmente. Enfim, mas só para a gente ter uma noção, essas coisas que a gente está trazendo aqui, tá? Embora possa soar teoria da conspiração, etc., a gente traz fatos, elucidem esses fatos, tentem sempre juntar com outros fatos, né? Daqui a pouco coisas como essas vão fazer sentido, né? Deveriam fazer algum sentido, por exemplo, para o Donald Trump, né? Que é o principal alvo, né, dessa galera. Nós tivemos aqui agora uma nomeação de 13 cardeais, né, por parte do Papa Francisco, e 3 deles sendo aqui literalmente premiados porque foram críticos notórios de Donald Trump e das políticas de imigração. Então, é isso, né? Eu acho que a gente não tem como criar a verdade desses fatos, mas saber que eles existem, né? Que acontecem, que realmente Emanuele Orlandi foi sequestrada aos 13 anos de idade, não se sabe até onde foi. Malak Martin falou da Capela Paulina, Bento XVI reconsagrou ela. Não é teoria. Para. Uma sugestão assim, a gente costuma falar desses pervertidos, perversos, como progressistas. Vocês não falam pervertidos? Eles não usam uma linguagem que traduz o que eles são, entendeu? Porque senão a gente tudo parece que está adorando aquilo, não são progressistas, são perversos. Não há dúvida nisso, porque são abortistas, são sodomistas, é tudo ruim. Yeah. Então, a gente é muito condescendente com essa maldade, à medida que fala progressistas. Essas são pessoas legais, assim, tá a linguagem a gente tem que, nós como católicos temos que corrigir essa linguagem. Não, eles intitulam progressistas, eles intitulam democratas. Sim, mas a gente não precisa dizer o que eles intitulam, a gente tem que dizer o que eles Mas aí são. vai ter que revolucionar um pouquinho. Vamos revolucionar o termo ao contrário, que é só para ficar o tema coisa ruim mesmo. Bruno, Manda aí. quantos cardeais tem hoje no Vaticano? No total? Eu não sei o total hoje, mas devem passar de 150. Tá? E quantos que tu consegue imaginar, se tu não tem dado preciso, compõe a máfia de Sangalo no âmbito dos cardeais? Tem essa ideia?
Eu acho que pelo menos a maioria. Eu digo assim, ó, tu tem a máfia de Sangalho em núcleo, que é aquele grupinho de cardeais mais, vamos dizer assim, poderosos, mais cabeça, né? Exatamente, cabeça, né, progressista, etc. Mas, bom, eles elegeram um papa, né? Beleza, vamos tentar entender uma coisa. Assim, só pra te ter uma noção, o número... 16 cardeais. Pô, tu vê, O Papa Francisco renovou 57 ou 67% do colégio. uma coisa que o Taylor Marshall comenta... 119 eleitos. Deixa... Olha só, o Papa João Paulo II, quando morreu, tinha 183 cardeais. Quero achar um número aqui anterior. O engraçado, não botei cardeais não. Quantos cardeais? Agora, quanto ganha um cardeal católico? A pergunta. Ela apareceu assim. O que precisa para ser um cardeal? Como ser um cardeal? Um curso bom. Isso é um dado interessante, por isso que eu estou procurando aqui para vocês. Vamos lá. Onde é que tá? Eu fui uma pergunta o Bruno, mas se estende a todos aí também. Primeiro, atenção duas coisas. Uma, a minha total ignorância, a gente assente aí, porque muita informação nova eu fico meio perdido, tá, sinceramente. E a segunda é que também tenho bastante sede de saber mais sobre isso. Então, se vocês puderem me ajudar com alguma fonte, qual seria uma boa fonte para isso? Vocês poderiam me recomendar, hein? Olha, este livro? Com certeza. Melhor que já foi escrito. Olha só isso aqui. O Papa Paulo VI revogou aqui os direitos de voto dos cardeais acima dos 80 anos. Aqui havia uma intenção para isso, tá? Olha só. Ele aumentou o número dos cardeais de 70, tá? Opa. O número de cardeais de 70 para 120. E aqui, quem perdeu nesse momento que o Paulo VI faz esse, vamos dizer assim, esse teto de idade para votação no conclave? Os cardeais que haviam sido nomeados pelo Pio XII. A magia territorial do mundo, com o seu babado com o título de cardeal, com votação para outros ministros, por exemplo, da magia territorial do mundo, praticamente até Monte Cassino, que era a função dele, não é mais a magia territorial, né? Daí toda uma vertente de tradicionalismo, de conservação de costumes, e aquelas ideias monásticas, assim, extirpadas de vez dentro da cena voltada. O que a gente percebe, assim, quase que uma pressa, né, de você criar mais cardeais, né? Quando às vezes você vê o mesmo número de regiões, uma diocese ou outra é criada em regiões que estão sendo levadas ao cristianismo, mas não durante o século XX. Tá? Não durante o século XX, não após o Concílio Vaticano II, que a gente via justamente o contrário. Tá? Via o contrário. Os números aqui que são trazidos do Concílio Vaticano II, esses vale a pena até ler para vocês aqui. Opa, caiu o microfone, peraí. Onde é que tá? Nossa, que doido. Concílio. Vale a pena ver isso. Olha só. Frequência, isso aqui são tudo dados, tá? Que foram feitos
comparando os anos de 1965 e 1958, tá? Com os anos 2000 e 2002. Tá? Frequência à missa de domingo. 58, a gente tinha 74% dos católicos que iam à missa no domingo. No ano 2000... Mundo. Não, desculpa, Estados Unidos da América. Tá? No ano 2000, 25% dos católicos foram à missa do domingo. Batismos infantis. Em 65, 1,3 milhão de batismos infantis. 2002, 1 milhão de batismos infantis, a despeito do crescimento populacional. Batismos adultos convertidos, 65, 126 mil batismos adultos no ano. Em 2002, 80 mil batismos adultos. Casamentos católicos, em 65, 352 mil casamentos católicos. Em 2002, 256 mil casamentos católicos, a despeito também do crescimento populacional. Anulações. Segurem-se. 65, tivemos 338 anulações no ano. Em 2002, cerca de 50 mil. Padres. 65, nós tivemos 58 mil padres nos Estados Unidos. 2002, 45 mil padres. Também a despeito do crescimento populacional. Ordenações. 65, nós tivemos 1.575 ordenações de sacerdócio. 2002, 450 ordenações. Paróquias sem padre. Em 65, 1% das paróquias americanas não tinham um padre. Havia 549 paróquias sem um padre residente. Em 2002, 15% das paróquias americanas não tinham padre. 2.928 paróquias sem um padre residente. Agora as coisas vão piorando. Seminaristas. Em 65, 49 mil seminaristas registrados. 2002, 4.700 seminaristas registrados. Freiras e irmãs religiosas. Em 65, 180 mil irmãs religiosas. Em 2002, 75 mil irmãs religiosas, média de idade, 68 anos. Irmãos religiosos não ordenados, antes tínhamos 12 mil irmãos religiosos, 2002, 5.700. Jesuítas, 5.277 padres jesuítas e 3.559 seminaristas jesuítas em 65, 3.172 padres jesuítas e 38 seminaristas jesuítas. Tá? Aqui redentoristas, então, padres redentoristas 1.148 antes, 349 agora. Escolas secundárias católicas, antes 1.576, hoje 786. Então, enfim, esses são os... Eu acho que esses aspectos que estão implicados aí, eles decorrem mais de uma mudança de sociedade muito grande que a gente teve do que propriamente da mudança litúrgica pela qual a igreja passou. É uma tese. É uma tese. Mas não tem dúvida, na verdade, porque internet, por exemplo, a gente pode chegar à conclusão que a internet é um dos males da modernidade. E que pese ela traga muitas benesses, ela desvirtua as pessoas. Ela abriu as pessoas para uma série de outras coisas, enquanto não tinha o oceano da internet que estava mais dentro de alguns cursos guiados, por exemplo, seguir uma vida monástica, seguir um sacerdócio, trabalhar em tais profissões. Hoje tu vive de tudo, falando de tricô, entendeu? Então as pessoas foram direcionadas para muitas outras coisas com as mudanças. Eu acho que não passa pela liturgia. Mas é interessante analisar pelo aspecto litúrgico. É que existe uma diferença de uma sociedade que busca a própria salvação e uma sociedade que está totalmente, por exemplo, secularizada. Não, sem dúvida. Quando o centro de toda a responsabilidade pela salvação se muda para parar de falar em salvação, para falar de Deus, para parar de falar em Nosso Senhor Jesus Cristo,
para se adaptar o tempo todo, adornamento, né, a atualização o tempo todo. Vamos atualizar. Atualizar o quê, cara? Liberdade religiosa para fins de tu ficar só em valores liberais? Para que existe a igreja, então? Para que Nosso Senhor cria a igreja? Eu concordo contigo. Eu só acho que isso não explica esse resultado, entendeu? Acho que esse resultado está explicado mais pela mudança social. Sobretudo não, eu não estou negando que existe, né, uma realidade moderna. Tá? Não estou negando isso. Agora, eu entendo que se tu tem instrumentos de catequização, né, ao invés de ficar falando em adornamento para eles, né, tu joga, na verdade, com aquilo que tu tem de sagrado, e não com aquilo que tu tem que se adaptar ao moderno. Tá? É difícil de dizer que o que é causa de consequência. Exato. Mas tu rompe com a liturgia, tu bota um mundo de garras para cima das pessoas. Que causa consequência. Não é só a questão da liturgia, tem outros elementos. A consulta da vida é cheia de centenas, milhares de variáveis. Sim, eu entendo o que quer dizer. Naturalmente, o aspecto espiritual, ele enfraquecendo, vai... Sim, o mundo vai botar certo. Exatamente. É claro que existem coisas que romperam com tradições, e principalmente o que principalmente rompeu com tradições foi a Revolução Industrial. A vida depois da Revolução Industrial, ela passa a ser totalmente diferente. Famílias que, vamos dizer assim, antes tu era o aprendiz de uma profissão que estava morando dentro da família, tu sabia que tu, por exemplo, ia ser padeiro porque teu pai era padeiro, né? Tu sabia para onde se reportar dos problemas da vida, porque tinha ali uma tradição que estava vindo e se unia naquela região, naquela família, naquela localidade, naquela comunidade. Só um pouquinho. Mas não é uma questão a ver com a fé. É uma questão muito pragmática que aconteceu. Tem a ver com a segunda revisão de vocações, eu tinha visto isso aqui e tal. Mas não que seja alterada a fé das pessoas, é uma outra coisa muito prática. A invasão, entre aspas, de leigos do presbitério. Antes, a semeadura era muito grande, porque quem poderia atuar como coroinha, acólito, cerimoniário, qualquer coisa? Isso eram meninos, rapazes, os quais não estavam namorando, não tinham pretensão nenhuma de se casarem, porque se deixava todo o caminho aberto para eles seguirem a vida vocacional, entendeu? Na medida que a liturgia permite que um leigo leia, aí o que aconteceu? Quando criaram o Paulo VI, como era uma novidade, surgiram figuras que não existiam. Tem um comentarista para explicar o que acontece na missa. Aí tem um comentarista, salmista, quem faz a primeira leitura? Quem faz a segunda leitura? Aí coroinhas, admitindo meninas, certo? E aí entra a figura dos ministros de comunhão, de Eucaristia, que ele coloca para mulheres, senhores casados. Então, a questão tem a ver com o Vaticano II, mas não seria uma questão sobrenatural que mudou a fé das pessoas. Não, é uma medida prática de presbitério. Coloca as mulheres dentro do dono de casa para dar ordem. Matou. Fazer com que é o que pode e não pode. É como se fosse o seguinte, é como se você semeasse num campo e dissesse assim, ó, 60% eu vou jogar sal por cima. Tem a ver com a reforma de tudo, mas é uma coisa bem pragmática. Tu matou a via, que era um funil de vocação. Não que todos fossem, mas era um grande funil. Aprendi a ter amor por altar desde que mas, continuando, que a tradição, né, ela estava antes nas famílias. E a Revolução Industrial, ela traz um estilo de vida completamente diferente. O filho das famílias iam para a cidade. Não tinha mais, rompia-se aquela tradição com comunidade, a noção de comunidade, a noção de família, tudo estava estabelecido agora num isolamento que a pessoa podia tomar os próprios rumos, né? E aí eu acho que foi, vamos dizer assim, onde o adornamento não contribuiu absolutamente nada, a não ser a continuação disso. Porque como é que tu... Oi? O Pergalto fala isso muito bem no livro Dinâmicas da História do Mundo. Ele fala da aristocracia inglesa, das outras outras, e ele fala bem que é um livro de artigo do Christopher Galton, muito bom. Ele fala da quebra da sociedade industrial, da forma da vida das pessoas. Mas daí, o que pra mim fica servindo nessa espiritualidade é a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a Revolução Social nos anos 60, né? Como não todo mundo.
Desculpa, acho que Claro. esse assunto que o colega levantou é muito relevante. Realmente, o que é causa e o que é consequência? Todos nós que comentamos aqui, Claro. está tudo correto, tem um pouco de verdade, só que essa verdade está sendo construída, enfim, é complicado. Porque também, por exemplo, o que você falou, década de 60, no Brasil, por exemplo, vamos chegar bem próximo, né? Na década de 1960, nas grandes cidades brasileiras, milhões de pessoas saíram às ruas contra o comunismo. E hoje? Agora, temos que pensar, aquela sociedade do pequeno bairro, da pequena paróquia, que rezava, que tinha mais respeito, como é que automaticamente, quando... as novelas. Tem um vídeo do Centro Dom Bosco agora, esses últimos dias que eles publicaram, um palestrante lá também, dando uma interessante da influência das novelas. Tudo bem, mas assim, o que é causa e consequência? Se eu tenho uma vida sólida, eu vejo aquele lixo que está na minha casa, eu digo, mas assim, como é que assim automaticamente tudo cai? Então, assim, havia uma solidez ou não? Até que ponto, né? Isso é muito rico de batido. Até que ponto é causa e consequência? Porque se havia realmente uma sociedade com mais solidez na sua fé, não, tu vê uma coisa ali que televisão. No centro das pessoas anteriormente estavam a cruz, o coração de Exato. Jesus, uma imagem piedosa da Virgem Maria, onde já também rezava o texto todos os dias. Esse local desse altar caseiro, esse altar doméstico, foi substituído pela televisão. E hoje as imagens piedosas ficam como decoração da casa, se é que estão presentes ainda. As famílias não olham dentro de casa. E as infiltrações malignas penetram por todos os meios. Mas ela que avançou muito, né? E esses dados são de 2012, essa Sim. comparação. Se pegar de 2020, Deixa eu te trazer o tema de volta. Mas Vou te perguntar o seguinte. Tu acha que o que quer que tenha sido de fato o principal vetor, não a motivação, mas o vetor da saída, de retirada do Papa Emérito para o ingresso do Papa Francisco, teria sido para simplesmente abafar esse problema como um todo, ou para, de alguma maneira, daqui a pouco tentar modificar isso nos bastidores, ou tu acha que realmente foi retirado dali para que isso pudesse continuar? Exatamente o quê? A máfia, o processo, o satanismo, a destruição da igreja. a destruição da igreja. Não sei afirmar por certo. Entendeu a pergunta? Entendi perfeitamente. Mas não sei afirmar por certo. Por quê? Porque a gente tem fatos. A gente quer abafar a coisa para resolver aqui, não quer que vá pro mundo, entendeu? Então vamos tirar isso. Daqui a pouco esse Papa não tem uma visão O que a gente tem? A gente tem fragmentos de fatos que a gente vai unindo. Né? Teve uma máfia de Sangalho? Teve. O cardeal Godfrey Daniels afirmava que existiram, eles se juntaram, cita o nome dos cardeais que se juntaram. Teve um pacto nas catacumbas. Aí não se sabe. Teve um pacto nas catacumbas. Teve pacto das catacumbas, não foi nenhuma, exatamente, Visual, não foi nenhuma teoria da conspiração isso. Tá? Mas a gente tem fatos que é aquela coisa que o professor Olavo disse. O que a gente mais tem de, eu diria, precioso na nossa cabeça é o dom da percepção. É dizer o seguinte, você vê algo, você não vai dizer, não, isso aqui é muito absurdo para acontecer. Aí você fecha a percepção. Você faz o seguinte. Isso é, na verdade, a cabeça que está dizendo assim, eu prefiro ser burro a ver a verdade. Você fecha a inteligência, você fecha a percepção. O que a gente tem são fatos. A gente vai juntando esses fatos, possivelmente a gente chega sim, tá? Em conspirações, até em quedas, porque sempre existiram na história da humanidade. Tá? A gente não pode simplesmente dizer assim, não, agora não vai acontecer porque eles são católicos. Tá, nós estamos pegando um grupo de cardeais e não só de cardeais, de forças vivas da igreja, que é a arte da dominação, que é a máfia de Sangalho. Tá? O lado mal da igreja. O lado bom da igreja. E a gente pega o fato, conforme o professor Olavo bem disse, a gente analisar todos os aspectos, de que Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Será que o que está pegando aí? Bom, por isso que eu te perguntei quantos cardeais foram do Papa de Sangalho, para a gente ver, vamos partir do princípio, só por uma premissa retórica aqui, de que todo o resto é bom. Claro. Não, aí eu vou fazer a pergunta para vocês aqui todos, então. Quem conseguiu ir à missa esse domingo, levanta a mão. Quem conseguiu ir à missa nesse domingo, levanta a mão.
Ainda tem igreja. Ainda tem igreja, né? Assim, a não ser que algum dia... Ah, não, Bruno, mas o sacerdote da minha missa lá, naquele dia em especial, ele estava querendo fazer novas palavras na consagração. Aí tá, tua missa foi inválida, né? Mas assim, foi uma exceção. Assim, se tô numa missa... Tá numa missa, tá? Aí na hora da consagração do sacerdote, ele resolve mudar as palavras da consagração. Jesus deu a seus amigos e suas amigas. É. Deus pai e mãe. É. Por que não é? Por que o Viganô não seja um grupo em torno dele? Por que não tem pessoas orbitando importantes dentro do Ótima pergunta. em torno da coragem do Viganô? Ótima pergunta. O Viganô, alguém sabe hoje onde é que o Viganô está? Não. Ninguém sabe. Ele está em local insabido, fugindo, porque ele sabe do grau de criminoso que ele está lidando. Mas você não está entendendo que nós estamos falando da maioria, porque não tem a outra metade em favor dele. Eu te entendo perfeitamente. Porque, por exemplo, o último... Tu chegaste... Olha só, teve um abaixo-assinado que o Viganô fez recentemente, tá? Pedindo, né, que os católicos agissem contra a nova ordem mundial e as tentativas aqui de ficar mantendo lockdown, assim, proibição das missas, etc. Ele fez isso. Né? 14 bispos do mundo inteiro estiveram com ele. 14. Aliás, 12, desculpe. 12. E eram 13 porque estava antes o cardeal Sara e retirou a assinatura depois de pressão que ele disse ter sofrido dos próprios amigos. É assustador o ambiente? É. Mas ao mesmo tempo nos revela que, né, os tempos de perseguição... Né? Exato. Até eu pensei isso na hora. Mas eu penso assim, ó, a igreja, né, em si, ela foi feita para os fins dos tempos ela ser perseguida. Isso é um fato. Né? Quem não está preparado para isso, eu estou dizendo agora, né? Tô dando a notícia boa aqui para vocês, né? De que, né, haverá perseguições, né, vocês vão ser, né, por serem católicos, etc. Inclusive dentro da própria igreja. Pois é. Como bispo, ele tem que ser notificado nesse congresso que ele possa negar pelo que disse, se defender. Mas aí é que reside também algo que o Taylor Marshall ele fala. Não se trata de criar cisma. Ninguém está falando em cisma. Ninguém está falando em rejeitar a autoridade da igreja, do Papa, nada. Nós vamos permanecer aqui onde nós estamos. E nós queremos só que as coisas sejam diferentes, assim como sempre a igreja foi. Que passe o período de confusão, que passe a falta de clareza doutrinária, que parem, né, de citar em doutrina que a consciência pode dar consciência de cada um dos fiéis. Cara, que é um fator mais demoníaco do que esse, né? De ficar jogando com o livre-arbítrio que Deus deu, que é algo belo, e que nós precisamos descobrir justamente o que é certo e o que é errado, para dizer assim, não, tudo é certo, tudo é errado. Tua consciência diz aí. Né? Você tem instrumentos de evangelização, mas não pode utilizá-los, porque você é recomendado a não entregar aos muçulmanos, já que também adoram o mesmo Deus, e Deus não precisa ser defendido por ninguém. Inclusive por doutrina. A nossa Testate, ela fala justamente isso, que inclusive o Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus nosso. Então, você não pode pôr Deus, então você não pode sair a evangelização. E isso leva a outros erros, como por exemplo o tal do documento de Abu Dhabi. Uma criação de um templo único para 3 religiões monoteístas. Isso é uma abertura para isso, é óbvio. Esse negócio também que a gente falou antes, que eu vi na época aqui, é que a Igreja Católica tinha um papel na ordem mundial que seria a volta do Império Romano no estilo panteão. A Igreja Católica seria estrutura com uma religião mundial. O negócio indígena lá, todo mundo que está dentro da Igreja Católica. É um grande panteão. Isso daí é algo que daí seria quem poderia responder melhor ao gelado.